Bom, bom dia galerinha, beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de mecânica, certo? Bom, lembrando aqui no vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre as principais ideias e o que estuda a mecânica, mas para falar a verdade, nós já estamos estudando ela desde o livro número 1, certo? Mas no vídeo anterior nós estávamos falando um pouquinho sobre as questões do conceito de evolução do conceito de movimento, né? Em relação ao que Aristóteles pensava, o que Galileu pensava e até chegar em Isaac Newton, que foi um que ficou faltando, que nós não discutimos, beleza? Bom, como eu sempre pego um ganchinho, né, um trecho da aula anterior para fazer uma pequena revisão e da sequência na próxima aula, vamos discutir aqui, né, vamos relembrar as principais discussões que nós tivemos no vídeo anterior. Bom, tudo começou com Aristóteles, né? Aristóteles foi o primeiro grande estudioso da época a tentar definir o conceito de movimento, né? Então, acompanhando aqui o cursor do mouse, então, ó, Aristóteles, né, foi o primeiro que teve suas ideias em relação ao movimento, né, predominando até o fim da Idade Média, né? Então, isso, né, aconteceu antes, né, em séculos antes de Cristo, com as principais ideias vindas aí de Aristóteles em relação ao conceito de movimento, beleza? Bom, quais eram as suas principais ideias? Ele defendia que o estado natural de um corpo seria o repouso, certo? Então, ó, para Aristóteles, não existiria nenhum movimento, né, sem, por exemplo, uma força. E que por mais que existisse o movimento de um corpo, o seu estado natural sempre seria o repouso. Então, assim, um corpo ele estaria parado e ele tende a ficar parado em repouso, né, até que alguma coisa interaja sobre ele, né? E aí pode ser, por exemplo, uma força. Mas sem uma força, todo o corpo tende a ficar no seu estado natural, que ele acreditava que era o repouso. Então, ó, essa ideia tem que ficar muito clara aí na cabecinha de vocês. Para Aristóteles existia o que ele chamava de estado natural de um corpo, e esse estado natural de um corpo seria o repouso. Tudo bem? Beleza? E aí, ó, é claro, só existiria um movimento, né, caso houvesse, né, a força envolvida no sistema. Se não tivesse uma força envolvida no sistema, não seria possível ter um movimento. Então pensa, por que não seria possível ter um movimento? Porque o estado natural de um corpo seria o repouso. Então para ele todas as coisas estariam em repouso, a não ser que chegasse alguma coisa e obrigasse, forçasse, né, ele sair do seu estado natural, que é o repouso, para assim entrar em movimento. Então, nesse caso, somente existindo uma força no sistema para tirar ele do seu estado natural, que fosse o repouso, beleza? E ainda assim, ó, após retirar a força, né, desse sistema, o que aconteceria? Em seguida, logo em seguida, após retirar a força de um sistema, esse corpo sairia do movimento e entraria em repouso novamente. Ou seja, para ele, ó, um corpo, né, tende a ficar no seu estado natural se ele está em repouso. Você até pode colocar esse corpo, esse objeto em movimento. Só que para isso você vai ter que fazer o quê? Impor uma força. Só que aí, enquanto você está impondo essa força, esse corpo ele está em movimento. Só que para ele, na ideia dele, é o seguinte: tirou a força do sistema, automaticamente esse corpo, esse objeto, entraria em seu estado natural, que seria o quê? O repouso. Então, para Aristóteles, em hipótese alguma, poderia existir movimento sem que existisse uma força, porque o movimento só seria capaz de existir esse movimento caso existisse a força envolvida. Tudo bem? Beleza? E outra coisa, ele também acreditava, ó, até deixei aqui destacado, tá bom? Que a massa dos corpos ou dos objetos que estavam em análise interferia na velocidade e na queda dos objetos. Então, por exemplo, ele achava que se você pegasse dois corpos ou dois objetos, né, e elevasse numa mesma altura e soltasse eles ao mesmo tempo, ele acreditava que aquele que tivesse uma maior massa chegaria primeiro ao solo do que aquele que tivesse uma menor massa. Certo? Esse era o pensamento de Aristóteles. Porém, né, estudos mais avançados, posteriormente feitos, por exemplo, por Galileu, demonstrou que é o contrário. Não é a massa que interfere, né, ou só a massa que interfere na questão da velocidade ou na queda de objetos. É uma outra coisa chamada de gravidade que realmente vai interferir nessa queda dos objetos. Beleza, galerinha? Certo? Então, ó,
finalizando, né, essa pequena revisão aqui em relação a Aristóteles, Aristóteles foi o primeiro que teve as suas ideias reconhecidas e que predominou durante toda a Idade Média em relação ao conceito de movimento. Ele defendia que existia um estado natural de um corpo, que esse estado natural seria o repouso, certo? E para ele só poderia existir movimento caso existisse uma força envolvida. Ou seja, né, tem alguma coisa que está em repouso, em seu estado natural, se você colocar uma força, você tira do seu estado natural, que é o repouso. Ele entra em movimento. Porém, no mesmo tempo, na mesma hora que você tira a força desse movimento, desse corpo, automaticamente ele sairia do movimento e entraria no seu estado natural, que seria o repouso. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui eu coloquei uma imagem, né, que representa mais ou menos o movimento, né, a ideia de movimento absoluto. Podemos classificar de movimento absoluto essa ideia de Aristóteles, né? Então, ó, pensa, tem um carro aqui que ele está parado sobre uma superfície. Se algumas pessoas começarem a empurrar esse corpo, né, esse objeto, que no caso é o carro, ele sai do seu estado natural, que é o repouso, e ele entra em movimento, ele começa a entrar em movimento, certo? Só que vamos imaginar que essas pessoas parem de empurrar esse carro. Se as pessoas pararem de empurrar esse carro, na visão de Aristóteles, na mesma hora acaba todo o movimento desse carro e automaticamente ele entra em repouso de novo, porque para ele não é possível existir um movimento caso pare de existir uma força no sistema. Beleza? Bom, depois dele veio aí então Galileu Galilei. Galileu Galilei já veio no final do século XVI e início do século XVII, tá bom? E ele questionou totalmente as ideias em relação ao movimento proposta por Aristóteles, né? Com estudos mais avançados, ele conseguiu determinar, né, que essa questão de estado natural de um corpo não existe. Não existe essa ideia de estado natural de um corpo ser o repouso. Para ele, existe sim a questão do repouso e existe sim a questão do movimento, mas nenhum dos dois é o estado natural de um corpo, certo? Então ele questionou ferronhamente as ideias de Aristóteles em relação ao movimento, tá bom? Ele discordava da ideia de estado natural de um corpo, para ele nem repouso, nem movimento, nenhum dos dois seria, né, o estado natural de um corpo. E ele acreditava sim que pudesse existir então, né, um movimento sem a interação de uma força. Beleza, galera? Tá bom? E ó, ele definiu também, né, o movimento de um corpo, né, mesmo sem existir uma força, algo que pode acontecer. Então, um corpo ele pode estar em movimento mesmo que não haja uma força. Beleza? Bom, e como é que ele deduziu todas essas ideias? Bom, para ele, o que vale mesmo é um conceito relativo. Para você conseguir identificar se alguma coisa está em movimento ou em repouso, você precisa adotar o que nós chamamos de um referencial. Um referencial é algo que você adota para conseguir fazer algumas comparações. Mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, ó. Pensa que nós temos aqui um carro que ele está quebrado, então ele está em repouso, está sem movimento. E aí uma pessoa começa a empurrar esse carro. Enquanto a pessoa empurra, ela está aplicando uma força. Logo, esse carro ele sai do repouso e ele entra em movimento, beleza? Só que aí vamos imaginar a seguinte situação. Para Aristóteles, se a pessoa parasse de empurrar, automaticamente o carro também pararia o seu movimento e entraria no seu estado natural, que fosse o repouso. Na visão de Galileu, não. Na visão de Galileu, o que acontece? Imagina que a gente pegue essa superfície aqui e derrame, por exemplo, óleo. Se a gente derramar óleo nessa superfície, nós vamos deixar essa superfície bem lisa e isso vai facilitar o movimento, certo? Então imagina, se uma pessoa começar a empurrar esse carro e esse carro entrar em movimento, se essa superfície estiver lisa, por mais que essa pessoa retire a sua força, olha o que acontece com esse automóvel continua o seu movimento. Pois é, ou seja, através desse experimento, através dessa dedução, o que Galileu conseguiu determinar? Existe sim movimento sem existir uma força. E não existe essa questão de estado natural de um corpo, que após a pessoa parar de aplicar uma força, automaticamente tem que parar o movimento. Não. Então, para Galileu, mesmo após a pessoa parar de aplicar uma força, se não existir nada que pare esse objeto, se não existir nada que pare esse corpo ou esse automóvel que está sendo analisado, mesmo após a retirada da força, esse corpo vai permanecer andando. Não existe nada desse negócio de questão natural que após retirar a força, ele entraria em repouso.
Beleza? E também ele definiu que o movimento é um conceito relativo. Tanto o movimento ou repouso só é possível você conseguir determinar caso você, né, adote um referencial. O que seria um conceito relativo? Por exemplo, se eu pergunto assim para vocês, galerinha, vocês estão em movimento ou em repouso agora? Se fosse para Aristóteles, ele falaria, você está em repouso, porque é o estado natural do seu corpo, a não ser que tenha uma força interagindo no seu corpo. Para Galileu, não. A resposta é depende. Depende do quê? Do referencial. Eu não consigo afirmar se tem alguma coisa que está em movimento ou em repouso se eu não adotar um referencial. Então foi para isso que ele adotou o movimento relativo. Ou seja, vamos lá. Eu coloquei aqui duas imagens aqui para a gente analisar. Vamos nessa primeira. Perceba que nós temos um ônibus que ele está em movimento, certo? E vai passar por essa pessoa que está sentada aqui, né, nesse pedaço de grama. Então o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Numa mesma situação, dependendo do referencial adotado, eu posso ter a situação de movimento ou repouso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Em relação ao motorista, tá vendo aqui o cursor do mouse? Em relação ao motorista, essas pessoas elas estão em movimento ou em repouso? Vocês concordam comigo que a distância, por mais que esse ônibus ele esteja andando, esteja em movimento, só que como essas pessoas estão dentro do ônibus e o motorista também está dentro do ônibus, por mais que ele esteja andando na rua, esse ônibus, mas em relação ao motorista, essas pessoas estão em repouso. Porque não está aumentando ou diminuindo a distância entre eles. Agora, olha só, em relação a essa pessoa, a esse observador, o ônibus ele está passando, não tá? Então, a sensação que nós temos é que em relação ao observador, estas pessoas, o ônibus e o motorista, inclusive, ele estaria o quê? Em movimento. Ou seja, então o movimento é um conceito relativo, depende do referencial que você está empregando, que você está adotando para conseguir definir esse conceito. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, os planetas eles não giram ao redor do Sol? Então vamos imaginar a seguinte situação. Agora, nós estaríamos em movimento ou em repouso em relação ao Sol? Se fosse por um pensamento intuitivo, você falaria assim, nós estaremos em repouso, né? Mas só que nós temos que imaginar o seguinte, o planeta ele gira ao redor do Sol, não gira? Olha aqui, ele gira ao redor do Sol. E nós estamos inseridos nesse planeta, não estamos? Logo, tudo que está inserido no planeta está em movimento em relação ao Sol. Ou seja, movimento e repouso são conceitos totalmente relativos. E foi essa a principal determinação que Galileu conseguiu em relação ao pensamento absoluto de Aristóteles. Beleza, galerinha? Tudo bem? E aí, então, agora entra a questão de Newton. As leis de Newton, porque Newton foi o próximo estudioso a tentar definir essa questão de movimento e repouso, certo? Nessa evolução do conceito de movimento. Newton, ele já veio mais ou menos em 1643 e 1722 depois de Cristo, tá bom? E ele aproveitou o método e as ideias de Galileu para elaborar o que nós chamamos de leis fundamentais do movimento. Tá aqui, né, a figurinha de Newton. Bom, quais eram essas leis fundamentais do movimento? Ele criou 3, tá bom? A primeira lei que ele chamou de inércia, a segunda lei que ele chamou de princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei que ficou conhecida como ação e reação. Todas essas leis estão de acordo com o princípio fundamental do movimento, para tentar classificar se algo está em movimento ou se algo está em repouso, beleza? Bom, essa primeira lei aqui é a que mais chama a atenção para nós nessa questão de movimento e repouso, que é a lei de inércia, tá bom? Por quê? Para Newton, um corpo ele tende a permanecer em movimento se ele já estiver em movimento, ou ele tende a permanecer em repouso caso ele já esteja em repouso. Então ele pegou um pouquinho da ideia de Aristóteles, pegou um pouquinho da ideia de Galileu e criou a primeira lei, né, fundamental do movimento, que é a lei da inércia. Ou seja, se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, a não ser que uma força interaja sobre esse corpo. Porque, vamos imaginar o seguinte, tem uma bola vindo na sua direção, ela vai continuar vindo, a não ser que você pegue a sua mão ou seu pé e trave essa bola. Ou seja, o movimento dela ia permanecer, só parou porque você impôs uma força, não é isso? Então, se um corpo está em movimento, ele continua em movimento, até que uma força interaja sobre ele. Ou se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Então, por exemplo, o meu dedo, ele está aqui em repouso, certo? E ele vai permanecer em repouso, a não ser que venha aqui uma força e arranque ele, e tire ele desse repouso, certo? Então, existem duas situações.
Se está em movimento, o corpo permanece em movimento, a não ser que uma força breque esse movimento e aí ele entraria em repouso. Ou se ele está em repouso, ele continua em repouso, até que venha uma força e interaja sobre esse corpo para tirar ou remover ele desse repouso. Beleza? Galerinha, nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da segunda e terceira lei. Fiquem com Deus. Abraço.